Boa tarde, senhores jornalistas. Boa tarde, senhores presentes. Boa tarde, diretores da Associação Paranaense de Imprensa. Refundar o Brasil. Estados com autonomia legislativa, tributária, judiciária e administrativa e substituir a atual Constituição por um novo texto de princípios referendado pelo povo. Esta é a razão que me leva a aceitar a pré-postulação ao cargo de Presidente da República. Há respaldo para tanto. São 25 anos de aprimoramentos, de percepções e cada vez mais certezas de que a maior causa de todos os problemas dos brasileiros é o modelo de país, a estrutura equivocada criada para um país unitário que engana a todos ao afirmar-se uma federação. Somos muito mais parecidos com o antigo modelo soviético do que das melhores federações e referências que deram certo, tais como a Alemanha, Suíça, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Cada qual com seu modelo próprio de federação, mas sob um princípio basilar comum a todos, o das autonomias locais e regionais, ou estaduais, ou provinciais, ou cantonais. Propomos, portanto, uma nova federação, redistribuindo poderes e não mais apenas recursos em migalhas. O poder de gerar tributos deve ser dos estados e das cidades. Os tributos da União devem ficar com a União. A máquina federal ficará apenas com as tarefas que lhe competem classicamente: a moeda, as Forças Armadas, as relações externas, o Supremo Tribunal Federal e algumas secretarias meramente normativas. Mas para entender melhor a proposta, é preciso ter uma visão dos problemas, que são absolutamente sistêmicos. Tentarei não me alongar demais, pois são muitas as consequências desse federalismo esquizofrênico de 3 níveis, ligando a cidade diretamente ao governo central. Cidade como ente federativo? Sim. Este já está, assim está no artigo 1º da atual Constituição. Comecemos pelos recursos, o sangue que deve circular dentre todos os habitantes, pois é o que, por meio do trabalho de cada um, provê recursos da sobrevivência, desde o alimento, a vestimenta, a saúde, a moradia, a educação e ainda provê tudo o que é necessário para a vivência em sociedade, em cada cidade, desde a segurança até a infraestrutura. É insanidade imaginar que um modelo como o nosso, mais parecido, repito, com o antigo modelo soviético, ter como dar certo. A concentração no poder executivo é alimentada constantemente pelo mais perverso sistema tributário do planeta. Não temos a mais alta carga tributária em relação ao PIB. Existem cerca de 13 países que a têm, mas a maioria desses países é muito mais competitiva do que o Brasil. Por quê? Porque ninguém faz a besteira, a sandice de tributar a produção, em todas as suas etapas, desde as fontes primárias até a chegada dos produtos no consumidor. Não temos 40%, 50% de impostos sobre os preços. Nós temos 100%, 120%, 150%, 200% ou mais ainda sobre todos os produtos fabricados no Brasil. E é exatamente por meio deste sistema que se retiram os recursos que as cidades precisam para atender a sua população. E é exatamente por meio deste modelo tributário que se empobrece a população. Sugam diretamente das cidades de tal forma que os estados, que deveriam servir para ajudar as cidades no seu território, acabam ficando com poucos recursos. Prefeitos e governadores têm que correr atrás do dinheiro, pois o processo de redistribuição automática
apenas do que é considerado imposto, é pouco. Claro, porque o governo central criou outra natureza jurídica para novos tributos que se denominaram de, pasmem, contribuições. E fez isto para não distribuir tais recursos automaticamente com estados e municípios. Se isso não é roubo institucionalizado, então levarei mais tempo para procurar outra palavra ou expressão. Para piorar a situação, tanto as cidades quanto os estados estão inchados, anacrônicos, burocratizados, consumindo o pouco que resta da capacidade de tributação local, perdendo-se nas politicagens paroquiais e estaduais. E estão quebrados. Quando se gasta demais, é preciso rever suas estruturas, mas é quase impossível que isso ocorra. Tanto pelas questões ditas políticas e demais interesses, quanto pela própria Constituição Federal, que garante, como dizia um antigo ministro do Trabalho, quase na linguagem de Odorico Paraguaçu, o lendário e imaginário prefeito de Sucupira, a imexibilidade de tudo isso. Temos muitos Odoricos nas 3 esferas de poder e nos 3 poderes, brigando por poder, mais poder. Com recursos e a chave do cofre, o Poder Executivo Federal, chefe de Estado e chefe de governo, se torna uma espécie de ditador. Negocia liberações de verbas para estados e cidades com deputados e senadores, a aprovação de suas medidas provisórias, as quais deveriam ser emergenciais, mas se transformaram em corriqueiras. Já são cerca de 1.500 desde 1988. Indica ainda os juízes do Supremo Tribunal Federal e tem o dedo em tudo, direta e indiretamente. E suas medidas se tornam lei, apenas sendo ratificadas no Congresso, com validade para todo o país, todos os brasileiros, independentemente de suas características e potencialidades regionais. Um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Junte-se a isso tudo, a legislação criada pelos parlamentares, a maioria votada em segundos, com validade para todos os brasileiros, em todos os rincões de um país-continente. Temos um sistema legislativo que se perdeu no formalismo excessivo. Gerou-se uma burocracia asfixiante. Mais de 5 milhões de normas legislativas, segundo dados do IBPT, nas 3 esferas de governo, formam um lento tsunami que vai invadindo e afogando a vida de todos os brasileiros, carregando ainda um material engessante que paralisa a atividade produtiva e é a causa maior da corrupção do país, desde aquela do cafezinho para o carimbador de algum documento, até as grandes propinas que desviaram trilhões dos cofres da República. Dinheiro seu, caro pagador de impostos. O que gera a riqueza de uma nação? É a sociedade, os que trabalham nas empresas e os que investem na realização de empresas. Sem o trabalho das pessoas e das empresas, sem a existência das empresas, da indústria, do comércio, dos serviços, não há benefícios para ninguém, não existiriam produtos e serviços, não se geraria emprego e nem impostos. Sem a atividade produtiva, nada existiria. Por que massacram tanto a empresa? Por que massacram tanto o trabalho, com impostos e burocracia? Por que somos tratados com desconfiança, como vilões pelos governantes? Já a justiça, tão esperada e acalentada por qualquer um que queira um país decente, pessoas querendo que suas demandas sejam atendidas justa e rapidamente,
também se concentra no Supremo Tribunal Federal, lá longe, na capital federal, longe de todos, muito mais longe de poder atender a todos do que a própria distância física. Com mais de 100 milhões de processos em tramitação em todos os tribunais do Brasil, tornou-se improvável ter-se justiça. Pior, a justiça se tornou uma indústria do faz de conta, com labirintos processuais, interpretações que deformam leis, o direito e a justiça, até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Até Kafka, o autor do famoso livro O Processo, se sentiria diminuído, humilhado. O sistema judiciário precisa ser refundado. Para garantir a imexibilidade social, ainda usando a engraçada, mas significativa linguagem paraguciana, temos uma Constituição, a sexta do período republicano, que buscou sacramentar tanta coisa que se engessou em si mesma. Tanto que quase 2/3 de todo o texto simplesmente não valem nada. Da Constituição Cidadã, temos, na verdade, uma Constituição da ingovernabilidade, como bem disseram Roberto Campos e o norte-americano brasilianista Thomas Skidmore, logo após a sua promulgação. Vejam uma das razões pelas quais a nação mais poderosa do mundo deu bem mais certo do que a nação mais rica do mundo, a nossa. Além do federalismo pleno com estados autônomos e as mais de 30 mil cidades muito mais autônomas ainda, a Constituição deles é essencialmente de princípios. Eu vou mostrar às senhoras e senhores este texto que tem 240 anos, 7 artigos e 27 emendas. E pode ser carregado no bolso. No Brasil, os absurdos formalistas, a falta de confiança social imposta pelos próprios governantes e políticos fechou a sociedade, fechou o país e nos tornamos todos individualistas, ao invés de sermos indivíduos convivendo em coletividade. A razão é: salve-se quem puder, porque lá de cima, e entenda-se que o lá de cima é cada um dos poderes em cada uma das esferas, desde a cidade até o governo central, são raros os bons exemplos. E quando existem, punições para os que acertam, começando na polícia, quando esta prende bandidos, e quando delegados e juízes corajosos eram removidos para alguma distante localidade, apesar da regra constitucional de inamovibilidade. Afinal, por vezes, o poder no Brasil e em muitos outros lugares do mundo, diga-se de passagem, vale mais do que a própria Carta Magna. Sim, o problema é estrutural e cada vez maior em muitos outros países, mas no Brasil, por sua característica continental e potencialidade, e principalmente por nós sermos brasileiros, é inaceitável. Para garantir tudo isso, ou seja, que as oligarquias e os populistas continuem no poder em qualquer um deles, estamos sob uma Constituição que ninguém pode carregar no bolso, exceto na forma digital. Se existem algumas cláusulas de princípios, estas estão chegando ao fim, com as deformações feitas nas cortes e pelos outros dois poderes, o executivo e o legislativo, produzindo mais de 50% de toda a legislação absolutamente inconstitucional, muitas ferindo o princípio do artigo 60, de não se deliberar nada que tenda a eliminar o modelo federativo. E todas passam. Já criaram no Supremo Tribunal Federal o precedente da excepcionalidade. É um risco enorme para o país. Também puderam, 250 artigos e 91 emendas já são mais do que excepcionais por si mesmos.
Como disse no começo, eu poderia ficar o dia inteiro citando os problemas causados pelo modelo equivocado de país que temos. Mas citei estes, superficialmente, para que se perceba que tudo está amarrado em tudo. Há uma interdependência maléfica total de tudo. É como se fosse uma grande máfia. Ninguém vai mudar absolutamente nada, por mais boa vontade que se tenha, se não se eliminar a matriz de todos os males do país, a própria Constituição. Não quero com isso ofender aos brilhantes constitucionalistas e juristas apaixonados pela causa constitucional. Ao contrário, quero provocá-los a pensar em uma constitucionalidade de princípios, em um texto enxuto, compreensível, sem o hermetismo que impede o cidadão comum de compreender seus direitos e deveres, e não consegue também compreender como o Estado deve se organizar e como ele deve se inserir como brasileiro e como cidadão. E isso é possível. Nós temos aqui um ensaio constitucional com 87 artigos, 19 disposições transitórias, que também pode ser carregado na carteira ou na bolsa. Este ensaio está disponível para qualquer brasileiro se tornar um participante ativo, uma espécie de constituinte. Basta acessar Constitucional Federalista e vai encontrar facilmente o caminho. Sim, é um ensaio, pois não somos donos da verdade, mas tínhamos que propor um novo ponto de partida. Afinal, falamos em refundação do país, e isso implica em reorganizar as instituições, o poder, o sistema tributário, as relações dos poderes constituídos com a sociedade que os paga. Se a sociedade aceitar e desejar as propostas de refundação do país, estaremos em condições de formar um comitê de notáveis para sistematizar e consolidar um texto, considerando o ensaio proposto e as sugestões e as emendas que os brasileiros apresentarem, como já apresentaram algumas muito interessantes. E como fazer valer isso? Bastará eleger um presidente da República, que pedirá ao Congresso para que aprove um projeto de lei ou uma PEC, transferindo o poder derivado para o próprio povo. Ou seja, um referendo constitucional que tem até data marcada, 21 de abril de 2019. Caso a sociedade brasileira queira realmente refundar o país e ter um Brasil reorganizado para a prosperidade, a transparência, a decência, a moralidade e o respeito recíprocos entre governantes e os que pagam a conta, o próprio povo, então juntos teremos forças para fazer isso. Todos juntos, até mesmo o Congresso, que confiará ao povo que o elegeu a tarefa de ser o real poder derivado para o novo e, quiçá, definitivo texto. E esta carta será realmente magna, protegida contra a assanha de políticos, ONGs, grupos econômicos e toda a sorte ou azar de interferências externas, para que seja modificada. Uma PEC aprovada no Congresso só entrará em vigor com a ratificação de 80% dos Estados, por meio de suas assembleias ou referendos, conforme ditar a Constituição de cada Estado. É esta cláusula que mantém a Carta Magna dos Estados Unidos da América em tamanho razoável, como mostrei antes. É insanidade imaginar que consigamos obter resultados diferentes fazendo o mesmo de sempre. É insanidade imaginar que conseguiremos mudar o Brasil mantendo o mesmo corpo legislativo. É insanidade acreditar que apenas a educação mudará o país, se mantivermos o mesmo modelo de país. Podemos ter um país com liberdade e prosperidade, um sistema que tribute apenas o consumo,
o que promoverá a diminuição dos preços dos produtos pela metade dos atuais. E que os tributos transferidos do varejista para os governantes cheguem às respectivas contas com baixo custo. Porque temos que pagar impostos para serem reinvestidos, não para sustentar um Estado mastodôntico e faminto por mais e mais impostos. Ao deixarmos o ambiente econômico livre, convidativo para o empreendedorismo e que se criem mais e mais empresas, é óbvio que teremos mais prosperidade. Somente um sistema financeiro descentralizado, livre, com regulações que permitam a liberdade do capital, a liberdade bancária, a liberdade do investimento, criará a necessária competição do próprio dinheiro, um dos principais elementos para a redução dos juros. Enquanto o capital concentrado permanecer concentrado nas mãos de poucos bancos e grupos financeiros, que se deleitam em financiar mais e mais títulos públicos, que já está em mais de 3 trilhões apenas na esfera federal, com a gastança desenfreada dos governos, jamais conseguiremos democratizar o capital, jamais tornaremos o capital competitivo, único meio de chegar a todos os níveis das atividades produtivas, pelos mais diversos meios competidores entre si. Competição sempre beneficia a sociedade. Sempre se acreditou que era a economia que deveria ser responsável pela prosperidade de um país. Mas é a estrutura que define o processo econômico. É a estrutura que deve ser refeita, não só para a economia, mas para o legislativo, o judiciário, a administração pública. E só a descentralização dos poderes acabará com o capitalismo de compadrio e a corrupção, as regulações que só beneficiam os grandes grupos, os oligopólios, os cartéis e todo tipo de pilantragem negociada com governantes e legisladores. Não somos absolutamente contra o grande capital. Sem eles não teríamos produtos baratos, fabricados em escala. Mas nenhum grupo econômico pode se sobrepor ao interesse público, ao Estado, que é de todos nós. Mas o problema vai além da corrupção. São as leis, a Constituição que definem modelos. São estes que definem a cultura de um povo e é a cultura que define as crenças de um povo. Ou seja, como dizia Max Weber, o homem é produto do meio no qual vive. Querer mudar as pessoas sem mudar o meio é como trocar indefinidamente as frutas em uma caixa podre. Querer mudar governantes sem mudar o modelo, apenas se perpetuarão os locupletantes. Muitos falam pelas redes e pelos bate-papos de todos os dias que o povo brasileiro não tem condições, que é corrupto, que não sabe votar, que os governantes são o espelho do povo, etc, etc, etc. Pois eu protesto. O povo brasileiro não tem informação sobre alternativas, só o que o MEC deixa que ensine nas escolas. Dei palestras em muitas universidades e entidades de classe pelo país, e é impressionante a ignorância desse tema, na profundidade que se requer, até por parte das cadeiras de direito, economia e administração. Falta informação. Tenho certeza de que o povo, com a informação mais completa, a partir de exemplos simples, como a de que o dinheiro dos impostos ficará na cidade e não haverá mais necessidade de ir a Brasília para buscar o que foi surrupiado pelo maldoso sistema tributário, e de leis como a maioridade penal, cassinos, trabalhos forçados para presos, dentre outras polêmicas, poderão ser discutidas e votadas em cada estado. Vai certamente desejar ter esse poder. O poder perto de si. Repito, não faz sentido
enviar praticamente 75% de tudo que se arrecada para o governante central, para depois este fazer uma redistribuição do que sobra, se sobra. Sim, é preciso também reformular as estruturas dos estados e das cidades, para que também tenham seus custos diminuídos e assim se poderá diminuir impostos. Aliás, eu pergunto, cidades precisam de partidos políticos? Certamente que não. Cidades precisam de gestores, administradores. Estes podem ser eleitos diretamente ou até contratados especialmente nas quase 5.000 cidades com menos de 30 mil habitantes, cerca de 90% do volume das cidades brasileiras. E para baixar mais ainda os custos e ampliar a democracia local, a democracia quase direta, poderemos ter conselheiros voluntários dos mais variados distritos e bairros da cidade. Não é necessário que a cidade tenha que ser obrigada a pagar pelos serviços de vereadores. A Constituição Federal atual manda fazer isso. Que a cidade tenha o direito de escolher se paga ou não. É o pagador da conta que deve ter o direito de escolha. E falando em política, um novo modelo, sim, com a liberdade de se formar quantos partidos se desejarem, mas com a necessidade de se cumprir o desempenho eleitoral mínimo para as assembleias e ao Congresso. Nos enganaram durante anos, afirmando que haviam partidos demais, quando nos Estados Unidos existem mais de 120, no Chile, mais de 40, na Argentina, mais de 700 partidos. Mas será necessário que os partidos façam primárias e deixem de ser oligarquias partidárias e que não vivam de fundos públicos. Nenhum. Se partidos políticos não conseguem despertar o mesmo interesse que clubes de futebol, para dizer o mínimo em uma metáfora forte, talvez não tão apropriada, então temos algo de muito errado, porque é a política que define nossas vidas. A participação política da sociedade depende, porém, da confiabilidade do sistema e das instituições, da transparência e da organização e da necessária e esperada efetividade. Se o sistema se corrompe, a sociedade se afasta. Simples assim. O que é péssimo, porque os corruptos ficam livres. Só são pegos quando os juízes, com a coragem de Sérgio Moro, resolvem agir, cumprir o seu dever, mesmo sob as prováveis pressões que deve receber. Mas a sociedade quer que tudo funcione e que o judiciário seja descarregado de tantos problemas desta ordem, que a corrupção não seja mais uma endemia. O Brasil é um grande país. Tem toda a chance para deixar de ser uma república federativa da incerteza para ser uma república dos Estados Federados do Brasil, próspera, com liberdade e respeito aos seus direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Tem um povo espetacular em que pese a síndrome de baixa estima, que está presente em quase todos. Mas se tiver a oportunidade de escolher entre o certo e o errado, este povo tem valores e princípios muito bem arraigados para decidir. Não se mede um povo pela sua classe política quando o sistema é que está errado e que já nasceu torto. Por esta razão, convoco a nação brasileira não apenas para uma pré-candidatura para a qual me coloco à disposição da sociedade, mas para provocarmos, todos juntos, a revolução do conhecimento da solução para que cheguemos a 2018 de forma avassaladora, sem dar nenhuma chance para que oligarcas, asseclas, bandidos de todos os tipos continuem a sugar esta maravilhosa e poderosa nação. Espalhem muito tudo isso que ouviram e que foi gravado, se concordarem. Adotem como a missão de vida de vocês, como eu adotei há 25 anos, pouco sabendo ainda
o que era federalismo antes de 1991. Tenham como propósito fazer isso todos juntos, cada qual com sua rede social, com seus amigos, pela ideia, pelas propostas. Nosso partido também vai precisar da sua ajuda para ser registrado ao longo de 2017, porque terá primárias caso tenhamos mais pré-candidatos à presidência da República, porque no federalista quem manda é o filiado. Sim, estamos propondo transformações em tudo, e é claro que o partido que fundamos tinha que ser totalmente diferente também. Todo mundo espera por um milagre no país. O Brasil se salve por milagre. Pois o milagre ele é dividido em 3 partes: o pensar, o sentir e o agir. O pensar é se você concorda com essas ideias federalistas, isto foi pensado. Está agora entrando na sua mente. Você pensa sobre isso, internaliza racionalmente. E se concordar com isso, você vai sentir, vai começar a imaginar um país desta maneira. Um país federalista. Um país com os seus estados autônomos e com tudo isso que foi dito até agora. E o sentir? O sentir é internalizar na alma. E agir. Agir é espalhar essas ideias. Adiante. Assinar o registro do apoio para que nós possamos registrar o federalista, espalhar essa pré-candidatura, que nada mais é, por enquanto, do que a condutora dessas ideias, para assim chegarmos em 2018 em condições de vencer as eleições, porque não será a vitória do presidente federalista, será a vitória sua, a vitória do novo país. E assim a gente vai fazer, todos nós juntos, o milagre que esperamos para o país. E é por isso que estamos convocando você, seus familiares, e peço que você convoque os seus familiares, amigos e relacionados, porque nós podemos juntos refundar esse país. Este é um ideal que eu tenho certeza que interessa a absoluta maioria da população. Não tenho o menor receio de dizer que 99% da população vai apoiar e desejar este modelo, pois é lógica simples, é tudo alinhado com a essência da natureza humana. Nada inventamos, apenas adaptamos à realidade brasileira o que já foi amplamente testado lá fora. E funciona. E faremos melhor ainda, não cometendo erros que outros países já cometeram. Se tivermos que cometer erros, serão os novos, porque não existe sociedade perfeita. A humanidade é uma construção evolutiva, sem fim, graças a Deus. A oportunidade que se apresenta é fantástica. Talvez nunca o Brasil teve uma oportunidade como esta, de implantar um modelo que funciona bem, é democrático e é justo. Se gostou de tudo que se disse, repasse, repito, incansavelmente adiante e peça o mesmo de todos os seus amigos. Assuma o federalismo como compromisso, como propósito de sua vida também, como eu fiz há 25 anos. Coloque-o em seu coração. Compreenda que se todos os brasileiros tomarem conhecimento disso, ninguém mais vai conseguir segurar tais ideias. Não terá mais como parar o projeto. Elegeremos um presidente federalista e este terá condições de propor ao Congresso para que autorize o referendo nacional pela substituição da atual Constituição pela nova Carta Magna. E é por isso que temos esta oportunidade de ouro. Agarre-a e vamos em frente, vamos refundar o Brasil, juntos, porque juntos é possível. Muito obrigado.